que você faria se você se apaixonasse por alguém que está em coma? Bom, o livro que eu vim falar hoje, é claro que eu estou falando de Eu Estou Aqui, da Clélice Avish. Não sei se é assim que se fala o nome dela, mas eu vim falar sobre esse livro aqui que a editora Rocco me mandou. Esse livro foi lançado pelo selo Fábrica 231, que é um selo da Rocco, e eu realmente curti. Esse livro é um romance de estreia da autora. Essa autora já escreveu uma saga de série, mas esse daqui é o primeiro livro romance dela a ser lançado. Também não sei se é o primeiro a ser lançado aqui no Brasil ou se ela já lançou, mas eu acredito que deva ser o primeiro livro lançado dela aqui no Brasil e vamos começar essa resenha. Bom, nesse livro aqui a gente vai conhecer dois protagonistas principais, que são a Elsa e o Tybalt. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, eu não sei direito. Se eu estiver pronunciando errado, me desculpa, mas é que esse nome é muito complicado. Aqui a gente vai ter a visão desses dois protagonistas. Os capítulos são interligados, então a gente vai ter um capítulo da Elsa, um capítulo do Tybalt, um capítulo da Elsa e assim por diante. Vou falar primeiro da Elsa e depois eu falo do Tybalt, beleza? A Elsa é uma moça com seus 30 e poucos anos. Ela é uma montanhista e ela adora montanha, aquelas coisas de montanha, de neve, dessas coisas assim, ela ama isso. Só que um belo dia ela sofre um acidente quando ela vai deslizar, né, na montanha, e ela sofre um acidente gravíssimo, gravíssimo, e ela fica em coma. Ela tá há 5 meses em coma. Os médicos não têm esperança de que ela melhore, porque ela não dá sinal de que vai melhorar, sabe? Ela não reage a nada. Então eles acreditam que talvez ela não consiga sair desse coma, e enfim. E também a gente vai conhecer o Tybalt. O Tybalt também é um homem com seus 30 e poucos anos. Ele tá muito, muito abalado porque ele acabou de se divorciar da esposa. Na verdade, a esposa quis divórcio, então ele tá muito abalado com isso. Ele não sabe como reagir e não sabe como seguir em frente. Tirando esse negócio do divórcio dele, o irmão dele sofreu um acidente de carro, porque, gente, é muito complicada a situação do irmão dele. Ele tem um rancor muito grande do irmão dele, porque o irmão dele atropelou 2 garotas de 14 anos e essas 2 garotas morreram e ele estava alcoolizado na hora do crime. Então, ele tá se recuperando num hospital, porque ele ficou ferido também. E o Tybalt não tem a menor vontade de ir lá visitar ele. E é um rancor assim que a gente consegue perceber o quão grande ele é na vida do Tybalt. Numa visita dessas que ele foi levar a mãe dele pra visitar o irmão, ele fica do lado de fora esperando a mãe dele sair, e sempre a mãe dele fica: não, vamos lá, vamos visitar seu irmão, por favor, você tem que visitar ele, não sei o que. Num desses dias, ele tenta fugir daquilo porque ele não aguenta mais a mãe dele falando que ele tem que visitar o irmão e ele não quer visitar o irmão, então ele tenta fugir disso tudo. E aí que ele abre uma porta e entra achando ser a escada de lá do hospital, e ele vai descer de escada. Mas aí ele percebe que ele entrou no quarto errado, e quando ele vê, tem uma mulher deitada numa cama, e ele tem muito medo de acordar essa mulher e tal. E ele decide que ele vai ficar lá até o tempo da mãe dele visitar o irmão dele. E aí ele senta na cadeira de visitante e dorme. E aí, do nada, ele meio que desperta com 3 pessoas olhando pra cara dele. Ele acaba descobrindo que aquela moça que tava deitada na cama é a Elsa e que ela está em coma há 5 meses. Os amigos dela estão lá pra visitar a Elsa, e aí eles perguntam quem que é você, o que que você tá fazendo aqui, você conhece a Elsa, não sei o que. Ele acaba falando que ele é um amigo da Elsa, tá lá visitando ela. Depois, um amigo dela que também tá lá fala que ele pode ir visitar ela quando ele quiser e tudo mais. Só que o Tybalt não sabe a gravidade do problema da Elsa, não tem ideia da gravidade. Então ele
se vê muito comovido por ela estar lá e tal, em coma e tudo mais. Ele sente alguma coisa assim inexplicável dentro dele e ele sente muita vontade de visitar ela. E ele acaba indo visitar ela realmente todos os dias. Não todos os dias, mas 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Ele tá trabalhando e ele tá pensando no dia que ele vai ver a Elsa, não sei o que. E começa assim um romance, uma paixão aí. E por outro lado, a Elsa ouve tudo que acontece ao redor dela. Desde o que os médicos falam até a falta de esperança da família dela em ela acordar do coma. Ela acaba meio que vendo o Tybalt como uma pessoa que realmente confia nela, porque ele acredita que ela pode acordar e a família dela não acredita muito nisso, já tá desacreditada. Gente, acontece muita coisa assim nesse livro. Tem um acontecimento que eu não esperava mesmo, e quando aconteceu eu fiquei tipo chocada, de verdade. Eu fiquei tipo, não é possível. Sério, eu fiquei muito em choque, porque eu não esperava de maneira nenhuma que aquilo acontecesse. O final é muito, muito fofo, mas eu acho que eu esperava um pouco mais do final, sei lá, talvez um epílogo do que aconteceria depois e tudo mais. Mas eu acredito que eu entendi o porquê que a autora quis fazer esse final, quis dar esse final história, mas eu senti muita falta de um epílogo por conta realmente do que acontece no final. Mas a narrativa dela é super, super fluida. É um livro muito delicado, muito sensível, que trata desse assunto de coma e de se apaixonar por uma pessoa em coma, com muita delicadeza, com muita sensibilidade. Então é um livro que me deixou muitas vezes assim emocionada e me deixou muitas vezes sentindo falta de alguma coisa. Mas em geral é um livro maravilhoso que eu acho que muitas pessoas deveriam ler, principalmente aquelas pessoas que são apaixonadas por romance, tipo eu. Sério, se vocês lerem, vocês vão amar. Uma coisa também que vale ressaltar aqui nessa resenha é que a autora nos mostra, através desse livro, ela nos mostra que o amor pode acontecer nas situações mais inusitadas possíveis e que tudo é possível com a força do amor e tudo mais. É um livro muito, muito sensível e é um livro que realmente me tocou muitas vezes durante a minha leitura. É um livro que me fez pensar, realmente me fez parar pra refletir. Por conta do final do livro, eu realmente fiquei um pouco decepcionada por conta de eu esperar algo mais da autora, mas levou uma classificação de 4,5 estrelas lá no Scoob e eu adorei. Eu só não dei 5 realmente por causa do final, mas em geral foi uma leitura muito leve, muito gostosa de se fazer. É um livro que eu recomendo e essa capa tá maravilhosa, né, gente? Tem tudo a ver com o livro. Eu não vou falar mais porque eu posso acabar dando spoiler aqui sem perceber, mas eu confesso que eu solicitei esse livro pra eles por conta da capa, porque eu achei essa capa muito, muito atraente, e por conta também da sinopse, que é muito difícil uma sinopse assim, uma pessoa que se apaixona por outra que tá em coma e tudo mais. Eu nunca li nada assim, então foi uma leitura muito válida nesse mês de outubro. E em geral, gente, eu gostei muito, muito, muito. Eu espero que vocês leiam, porque é uma leitura muito sensível, sabe? É uma leitura que vai te fazer refletir, vai fazer você pensar, vai abrir a sua cabeça pra novos horizontes. Sério, de verdade, eu espero muito que lancem mais livros dessa autora, porque eu gostei bastante da narrativa dela, de como que ela construiu a história, como que tudo se interligou. Mas enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir aqui embaixo, que me ajuda muito na divulgação do canal. Se você gostou muito desse vídeo, não esquece de compartilhar com seus amigos. E se você é novo e quer continuar acompanhando eu, é só você se inscrever aqui embaixo. Um mega beijo e até o próximo vídeo.